tudo bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a leitura e interpretação de textos. Vamos ver o texto de hoje. O título do texto é The City Where I Live, a cidade onde eu moro, eu vivo. Vamos ver o texto. Ok, pessoal, vamos fazer a leitura do texto. The city where I live. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment. In my city, there is a post office where the people mail letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. Everyone shops for food at the grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On Fridays, we go to the cinema to see a movie. Children don't go to school on the weekend. Each day, people go to the hospital when they are sick. The doctors and nurses take care of them. The police keep everyone safe. I'm happy to live in my city. Agora nós vamos ler mais uma vez, tá? Acompanhe o texto, tá bom? Faça o acompanhamento da leitura, tá certo? Eu estou lendo devagar para você poder compreender e ver a pronúncia de cada palavra, tá bom? Vamos ler mais uma vez. Vamos lá. The city where I live. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment. In my city, there is a post office where people mail letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. Everyone shops for food at the grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. My friends and I go to the park. We like to play soccer at the park. On Fridays, we go to the cinema to see a movie. Children don't go to school on the weekend. Each day, people go to the hospital when they are sick. The doctors and nurses take care of them. The police keep everyone safe. I am happy to live in my city. Ok, pessoal, vamos ver aqui algumas características desse texto. Então, como você pode observar, eu não vou traduzir o texto totalmente, eu vou apenas mostrar algumas identificações que estão dentro do texto. Primeiro, o título aqui, The City Where I Live, live, o verbo viver ou morar, a cidade onde eu moro, eu vivo. Nós temos o personagem Clark, que vai falar sobre a cidade dele. Nessa primeira frase, nós temos aqui o will, que indica futuro. I will tell you. Eu falarei, contarei para você sobre minha cidade. Aí aqui nós temos I live in apartment. Mais uma vez o verbo viver, morar. Eu moro em um apartment. É importante você identificar que quando você usa o artigo in, que vem antes de uma palavra com vogal, você junta o som dos dois, tá? An apartment. Outra característica importante que nós podemos observar nesse texto, o verbo there to be. No exemplo aqui, there is, que é o verbo haver ou existir. Então, there is a post office. Post office é o correio. Então, há um correio, né? Um correio where the people mail letters, onde as pessoas enviam cartas.
On Mondays, nas segundas, I go to work. Nas segundas eu vou para o trabalho. I work at the post office. Eu trabalho nos correios. Aí ele continua. Everyone, aqui, todos, tá? Se você ainda não assistiu, veja a aula sobre os pronomes indefinidos. Aqui, ó, everyone, todos. Shops, compram ou procuram por comida na grocery store, no supermercado, na mercearia, tá certo? The also significa também. Nós temos duas formas de identificar a palavra também, que é o also, que é usado no meio da frase, e o to, que é usado no final da frase. O to com dois os, tá certo? E aqui, also eat, é o verbo comer. Eles também comem at the restaurant, no restaurante. The restaurant serves pizza and ice cream. O restaurante serve pizza e sorvete. My friends and I go to the park. Meus amigos e eu vamos para o parque. We like, nós gostamos, to play, de jogar futebol. Aqui nós temos dois verbos. O verbo like, que é o verbo gostar, gostar de, e o verbo play, brincar, jogar, tocar. Então, nós gostamos de jogar soccer, futebol, aonde? No parque. On Fridays, nas sextas, we go to the cinema. Cinema tem duas formas também, cinema ou movies. Aqui no caso nós vamos para o cinema to see a movie, para ver um filme. Children don't go to school on the weekend. As crianças não vão para a escola no fim de semana. Weekend, fim de semana. Each day, cada dia, people go to the hospital. As pessoas vão para o hospital. When they are sick. Quando elas estão sick, doentes. The doctors and nurses. Os médicos e enfermeiras ou enfermeiros. Take care. Tomam conta ou tomam cuidado, né? Cuidam deles. The police. A polícia. Keep. Cuida de everyone. De todos. Na segurança de todos. I am happy to live in my city. Sou feliz por viver na minha cidade. Então, pessoal, para você entender um texto, basicamente você não precisa traduzir tudo. Presta atenção nessa dica. Primeira dica para você. Observe as palavras que você conhece. Dica número 1. Veja as palavras que você conhece. Dica número 2. Veja as palavras que nós chamamos de cognatas. O que é isso? São palavras que são iguais ou semelhantes ao português. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, a palavra hospital, hospital, se escreve do mesmo jeito. A pronúncia é parecida, hospital, hospital. A palavra cinema, cinema, né? Não precisa de um dicionário, de um tradutor para você identificar isso, o significado dela. A palavra restaurant também é bem parecido e o significado é o mesmo. Então isso é o que nós chamamos de palavras cognatas, tá? Então é uma dica para você entender o texto. Veja as palavras que você conhece e procure as palavras cognatas para você entender o geral do texto, para não ter que traduzir o texto todo, tá bom? Então é uma dica são dicas que eu trago para você, ok? Vamos seguindo. Eu trouxe para você aqui também, além do texto, algumas perguntas de interpretação do texto. Então aqui, ó, where does Clark work? Onde o Clark trabalha? In apartment, in the post office, in the grocery store, in the cinema. Você vai traduzir o texto, entender o texto e responder essas perguntas. Próxima pergunta sobre o texto. Where do people buy food? Onde as pessoas compram comida? In the grocery store, in the hospital, in the park, in the cinema. Então você vai marcar a opção correta. Aqui mais duas perguntas. When does Clark go to the cinema? Quando o Clark vai para o cinema? Monday, Friday, each day, the weekend. Marque a opção correta. Who keeps everyone safe? Quem deixa
as pessoas, todos seguros. The nurses, the children, the police, the doctors. Tá certo? Você vai, de acordo com o texto, marcar a opção correta. Mais uma pergunta. How does Clark feel about his city? Como o Clark se sente sobre a sua cidade, a cidade dele? Sad, happy, sick, angry. Então responda de acordo com o que você entendeu do texto. Tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido o uso dessas dicas para ler e interpretar os textos, tá certo? Tenha sempre em mãos um bom dicionário ou baixe um aplicativo de um dicionário, tá certo? Que é isso que eu indico para você aprender o máximo de palavras possíveis para compreender a leitura e a interpretação dos textos, tá bom? Valeu, até a próxima aula.